Desde sempre sim procurei o meu progresso e dentro de mim saberia que era o certo. Foi questão de tempo eu alcançar o sucesso. Desacreditado fica pasmo sem mistério. Tô voando baixo. Amigos do esporte, boa tarde. O assunto é Campeonato Brasileiro 24ª rodada, próxima quinta-feira, 10 de outubro de 2019, 19 horas, no estádio do Itaquerão. O Corinthians, que tem a melhor defesa do campeonato, está na quarta posição com 42 pontos, almejando, no mínimo, uma vaga a Libertadores 2020 e ainda sonhando com possibilidades, mesmo que remota, de conquista de título de Brasileirão, algo que eu não acredito definitivamente, com todo respeito ao Esporte Clube Corinthians Paulista. Corinthians que terá pela frente um Atlético Paranaense, que vem de uma importantíssima e convincente vitória frente ao Bahia no último final de semana na Arena Fonte Nova. Atlético Paranaense, campeão do Brasil, uma equipe insinuante, futebol para frente, ofensivo, e um futebol que realmente agrada aos bons amantes do futebol. Daquelas pessoas assim como eu, que preza e que admira um futebol jogado com eficiência para frente, também sem se descuidar da sua parte defensiva. Tudo bem, primeiro tempo na Arena Fonte Nova, andou vacilando, o Bahia chegou, criou oportunidades claras de gols, mas eu já falei isso em outro vídeo, não vou dar sequência a esse assunto que já foi tão bem comentado em outras ocasiões. Foi mais competente, isso é que importa. Atlético Paranaense, adversário perigosíssimo contra o Corinthians que parte da sua torcida anda meio que insatisfeita com as atuações do time, e olhe o que é que o empate não faz. Até o jogo contra o Ceará era tudo mil maravilha. Após aquele jogo, quando estava vencendo por 2-0 no Itaquerão e teve aquela falha do Cássio de posicionamento, repito, falha e não frango, aí aquela maré positiva, aquele momento de euforia, aquele momento de pura alegria começou a se desfazer pouco a pouco. O ambiente é positivo, o Corinthians conquistou um bom resultado contra o Grêmio, tudo bem. Teve a dolorida desclassificação frente ao Del Valle pela Sul-Americana, mas a equipe, aos poucos, vem conquistando pontos importantíssimos para aquela sua primeira pretensão, que é, no mínimo, a vaga da Libertadores. E ainda sonhando com o título, mesmo sendo remoto, repito, essa possibilidade. Corinthians este que venceu o Bahia, mas venceu com dificuldade, 2-1. Bahia, outro time com futebol ofensivo, futebol de bastante dinamismo e um time bastante perigoso. Então já mostra que o Atlético Paranaense também não terá vida fácil. Mesmo o Corinthians tendo alguns desfalques, Pedrinho, seleção olímpica, Sornosa com dores, suspenso, Júnior Urso com dores na coxa, são desfalques certos para essa partida. Santos, pelo Atlético Paranaense, entregue a seleção principal. Mas o Corinthians, pela força que tem a sua torcida, pela força que tem o próprio time, pela atmosfera que tem o Itaquerão, que receberá um grande público, pela cobrança e por essa torcida ser realmente o 12º jogador, eu acredito que o Corinthians vai dar o máximo que pode, vai se entregar bastante nesse jogo, até porque a cobrança é forte para que a equipe dê sequência positivamente, tanto em conquista de vitória como também em futebol jogado. O Corinthians, por jogar em casa, leva um pequeníssimo favoritismo. Mas tem que se levar em consideração esse Atlético Paranaense, que mesmo não tendo pretensões, além de um bom término de campeonato, com posição honrosa na tabela, o Atlético ainda assim merece respeito, é perigoso e pode sim
causar um estrago quinta-feira no Itaquerão. Mas eu acredito, pelo Corinthians ter a melhor defesa do campeonato no momento e ser uma das equipes que menos perdeu no campeonato, apesar de ter um ataque, sem querer ser pejorativo, um tanto quanto pobre. Faz poucos gols, mas conquista resultados importantes e o principal deles a vitória. É um time que ganha com poucos gols, mas é um time que toma poucos gols também. Então, é um jogo de bastante equilíbrio. É um jogo que o Atlético tem que ser bastante inteligente e ver como o Corinthians vai se comportar. Eu acredito que o Corinthians vai querer ir logo para cima, na base da garra, da força de vontade, do empurrão da sua torcida. E o Atlético, se usar de inteligência, com contra-ataques rápidos, com peças importantíssimas como tem, o Atlético pode se surpreender. Ou melhor, pode surpreender o Corinthians. Mas eu acredito, pelo Corinthians ter a necessidade de pontuar na tabela e por ter todos esses números favoráveis em termos de defesas, gols tomados, derrotas, apesar de ser uma das equipes que mais empatou no campeonato, assim como o São Paulo, 9 empates, o Atlético é uma das que menos empatou. E qual a diferença disso, Silvano? Onde é que você quer chegar? Que com o Atlético é 8 ou 80. Uma equipe que joga para vencer. Ou vence ou perde. Mas não é uma equipe que se comporta com pretensões de empate. Não que o Corinthians seja assim. O Corinthians preza muito o setor defensivo, é uma equipe que marca forte, mas também tem jogadores perigosos lá na frente. Por isso esses números são tão favoráveis. Então eu acredito que vai ser um jogo muito bom de se ver, de bastante movimento. Mas eu acredito que é jogo para empate, 1-1. E com grande possibilidade do Atlético também sair vencedor e repetir o mesmo placar da Fonte Nova 2-1. Mas eu acredito que pelo poder defensivo do Corinthians, pela forte marcação, isso causará uma certa dificuldade para o Atlético, mesmo tendo jogadores que podem realmente forçar uma penetração na defesa corintiana e assim conseguir fazer os gols. Mas eu acredito que é jogo para 1-1, jogo difícil, jogo complicado, não é jogo fácil de jeito de maneira, mas o Atlético ainda assim é um adversário competente e vai para o Itaquerão com grande possibilidade de vencer, mas eu acredito que é jogo para empate. E o meu palpite, 1-1, e com grande possibilidade de vitória rubro-negra paranaense. Uma boa tarde a todos e até lá.